vários exemplos importantes. Eu fico lembrando aí agora da saída de montadoras de veículo de algumas cidades aqui do Brasil e também do nosso país, né? O que mostra que não é reflexo somente de uma variável, mas uma delas, sem sombra de dúvidas, é o processo também de mudança de hábito de consumo das pessoas. Claro. As pessoas vão comprar menos carros. Eu já não quero ter carro. Imagina meu filho. Meu filho não quer comprar um carro, ele quer usar o carro. Sim, claro. Então, vai ter o aplicativo lá. Então, assim, você também tem coisas positivas e negativas nesse processo, né? Então, positivas, talvez a gente possa ter uma frota menor de carros, isso polui menos. Ponto negativo é que uma indústria de carros emprega centenas de milhares de pessoas. E aí, quando uma montadora sai de uma cidade, além de uma arrecadação que você perde, que é monumental, você perde também aqueles empregos que a Gerados, né? indústria já estava lá. É. Ah, e entre o online e o offline, porque a indústria nunca vai deixar de existir, alguém vai ter que produzir os bens que vão dar suporte para os determinados setores, seja uma máquina, seja o próprio veículo e tal. Então, a indústria sempre vai existir, mas eu acho que as formas como ela vai se reorganizar é o grande ponto. E a forma de organização também passa pelo que você disse, que é essas novas relações de trabalho. E aí eu acho que muita gente confunde, e eu acho que a gente não poderia confundir vínculo de emprego com produção social. Uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Quando você tem vínculo de emprego, você tem produção social, mas você pode ter proteção social e não ter vínculo de emprego. Então a gente deveria pensar mais em como construir esse novo colchão de produção social, porque ninguém aqui refuta do papel importante que tem INSS. O cara se acidentou, ele tem um auxílio afastamento. Se a mulher ficou grávida, tem um auxílio maternidade. Mas hoje muita gente vincula tudo isso aqui com a relação carteira assinada. É. E que não é a realidade. não é a realidade, não vai ser a realidade, né? Nos próximos É. anos. Vão existir ainda, só que parte significativa vai entrar num outro formato. Como é que eu encaixo esse formato, sei lá, no nômade digital? O cara está em cada cidade trabalhando para 5, 6 empresas. Às vezes fora do país. E fora do país, exato. Então você tem que ter uma nova dinâmica, nova construção disso, né? O que eu penso, Vitor, assim, a gente tem uma situação para resolver hoje. Hoje a gente precisa retomar a atividade econômica do país, né? Tudo que vem em reflexo decorrente disso, a gente vai ter que estudar depois. Né? Não tem como você se antecipar sempre aos fatos. O ideal seria a gente já conseguir prever todos os Essa é comentarista de futebol. cenários. Vou comentar fato pretérito. Pretérito. Não, comentário de futebol, o cara acho que o Milton Neves fala, em toda a minha história, nunca errei um placar. Lógico, ele só fala depois, né? Exato. Mas isso também acontece muito em governo, porque enquanto você está lidando com essa atividade econômica como ela está hoje, aí o apelo social ele fica mais presente. Vamos no assistencialismo, vamos no bolsa tal, vamos no apoio tal, vamos no auxílio tal. Isso mascara um pouco o problema. Porque mas o cara está comendo. Sim, mas ele está comendo agora. E daqui a pouco? E quando é que ele vai parar? E quando é que ele vai voltar? A gente tem um pouco a necessidade de trabalhar a questão da ativação, da atividade econômica, de alavancar a atividade. Não estou falando só de relação de trabalho ou de empreendedorismo, estou falando da atividade como um todo. E a partir daí a gente vai dissecar quais são os problemas que vêm. Tem a discussão do motoboy com relação com o aplicativo. Tem. E ela vai existir muito tempo, afinal de contas o cara trabalha, se expõe ao risco, tem acidente, mantém uma família, a família muitas vezes depende exclusivamente do provimento daquele trabalhador. O Brasil não está preparado para ter uma política de amparo social independente do vínculo. Então a gente meio que amarra a questão do INSS, porque o modelo nosso é um modelo arcaico, modelo, como eu falei, a gente está lidando com uma relação trabalhista, tributária, fiscal de mais de 50 anos. De 50 anos para cá, muita coisa mudou. Então a gente tem que começar a entender um pouco
como é que trabalha esses problemas. Eu tenho a esperança de que nessas renovações de casas legislativas e poderes e tal, a gente comece a ter cada vez mais gente olhando para falando, gente, vamos parar. Primeiro, o governo depende da atividade econômica. O imposto, ele é arrecadado a partir do desenvolvimento dos negócios, né? Não tem outra fonte de arrecadação. E a gente tem que prover o melhor ambiente. Como é que eu consigo investir para acelerar aquilo? Questão do INSS ou de outros benefícios, é muito difícil você antecipar. A Previdência é um problema no mundo. A Previdência é um problema no mundo. O financiamento social é um problema no mundo. Você tem que 1% da população concentra 90% das riquezas. Então, assim, essa relação é muito difícil você lutar contra isso, porque ela é um problema mundial. Mas se a gente, com o potencial que a gente tem, fizer o nosso dever de casa e conseguir melhorar a atividade econômica e conseguir produzir mais, e produzir em cima de um emprego mais qualificado, o Brasil tem que parar de ser o país da commodity. Para. O que isso representa? Perdão, para a nossa economia. É importante, mas o que representa para o emprego, o impacto social, né? As cidades também precisam ser vocacionadas. A gente tem um modelo municipalista que ele não é um modelo... Ele é bom no discurso. Ele é muito bom no discurso. Mas a gente já começa a ver o seguinte, ele funciona como um propósito. Você tem 70% das cidades do país dependentes de repasse de fundo. 70% das cidades. 70%, 80%. Então, qual a autonomia que o prefeito tem? Qual a autonomia que aquela população local tem para decidir o futuro dela? Nenhum. Ela depende exclusivamente do quê? De um repasse para pagar folha, para pagar serviços, para ter... Muda um pouco essa situação. E aí, quando acontece esses revés, a indústria foi embora, eu tenho um amigo meu que é prefeito de uma cidade pequenininha. Ele conseguiu levar uma indústria para lá, virou rei na cidade. Ele empregou do dia para a noite 12% das pessoas e virou... Ele é prefeito, foi reeleito, fez o sucessor, e se a mãe quiser voltar, vai ser o... Né? Imagina. Mas está errado esse modelo. Está errado, porque quando vem uma indústria dessa para cá, traz externalidade. A indústria está lá, vai trazer o caminhoneiro, vai trazer, infelizmente, a droga, infelizmente, a prostituição, infelizmente, uma série de outras demandas que, às vezes, a cidade não está preparada para receber. Que vai ter que gastar mais. Vai ter que gastar mais e vai começar a mudar. Então, a gente precisa começar a entender um pouco a vocação das cidades, a vocação de territórios, a vocação um pouco do Brasil. A gente tem que entender que nos rincões, lá, talvez não seja... O principal não é estar digitalizado no sentido de eu vou trabalhar a venda, mas a informação, a comunicação. Toda cidade você vai precisar se comunicar. A grande mídia vai migrar para o universo digital, já está migrando de modo geral, não tem jeito. Então, assim, você vai ter essa atuação em todo o território, mas não necessariamente na mesma função, na mesma finalidade, né? E o nosso sistema tributário permite essas distorções. Então, assim, vai uma indústria para lá, a cidade ganha um per capita de arrecadação assustador. Tem cidade que pagava até faculdade de quem morava, quem era o cidadão, né? Pagava toda a escola, até faculdade. Aí, de repente, a indústria estava lá, saiu, e hoje o cara não paga funcionário. Então, são distorções tributárias que precisam ser encaradas, né? A gente tem muita coisa acontecendo, são várias placas tectônicas mexendo, né? Então você começa a ter um pouco o comportamento da sociedade, a questão do governo que precisa acordar para a mudança da sociedade, a sociedade precisa entender para que caminho ela vai, porque agora você está global, então agora você compete com o mundo inteiro. A informação hoje vale muito, ela não está mais centralizada, ela é totalmente democrática. Estamos aqui num podcast que vai provavelmente, talvez, repercutir na vida de milhares de pessoas, centenas de pessoas, enfim, de algum modo o que a gente está falando vai servir como alguma referência. E até anos atrás a gente não tinha nem a possibilidade mínima de fazer isso que não fosse numa reunião de condomínio ou numa reunião de escola, né? Então você começa a dar voz e você não tem mais o filtro. A gente não está aqui sujeito a um editor, né? Tem até um pessoal ali por trás, mas ele só está gravando, que não vai cortar, editar, falar, isso aí você não vai poder ir ao ar. Não, a gente vai ter a liberdade para falar. Isso vai ser para o lado bom, para o lado ruim. Exato. Então, esse modelo todo, essa mudança é muito rápida, né? Eu acho que o desafio hoje de pegar, do modo geral, de vocês, né,
do comércio tradicional e dos prestadores de serviço tradicional, talvez não seja entrar tanto nessa discussão macro, se a carteira está assinada. Talvez entender melhor o seguinte, como é que ou como é que o meu propósito de negócio, o meu propósito de empreendimento, como é que eu consigo não ficar de fora? Porque você pode entrar, nem que seja para acompanhar, para opinar, para você. Se você não quer vender pela internet, que compre. Você não quer captar clientes, então que você, de fato, seja um cliente, escolha o seu profissional por meio da internet. Porque também a gente pode colaborar de diversas formas, inclusive como pessoa física, né? Inclusive como consumidor, como um colaborador dessa grande rede. Mas o que não pode é a gente se ausentar da discussão. A gente está trabalhando hoje no cenário de usar a rede para tudo, sem exceção. Vamos comprar, vamos opinar, vamos desabafar, vamos estudar, vamos criticar. Então, como é que você consegue, a partir daí, migrar todo o seu negócio, todo o seu modelo de atividade para lá? Eu ainda tenho o sonho de conseguir chegar em comunidades e ver a Lan House. A gente tem alguma Lan House em comunidade, não podia ver isso maior, mais bem acessado, de ver o pessoal trabalhando num cenário melhor, porque também a gente fica naquela, mas comunidade ou subemprego? Não é. A gente tem muita gente boa lá dentro, tem muita molecada. O prefeito agora tem um programa que ele conseguiu pegar 100 jovens de periferia, fazer um treinamento. Dos 100, 4 foram trabalhar no Nubank. Então você vê que a gente mudou a vida de 4 jovens de periferia e 30 se reempregaram no mercado de trabalho. Então tivemos uma taxa de empregabilidade de 34%. Né? De cada 100 jovens que foram treinados para essa finalidade. E, lógico, treinados para o universo digital. Né? Então, a ideia, o grande sponsor do programa foi, de fato, o Nubank. Mas ele mesmo só ficou com 4, mas a gente, tudo bem. Que bom que são 4. Se a gente puder transformar a vida de um jovem, acho que a gente já está cumprindo a nossa missão, não precisa transformar em massa, apesar de a gente trabalhar para as massas, né? Mas você vê como é que a gente consegue pegar e, de repente, fazer a vida mudar sem estar necessariamente nos grandes centros, sem estar aqui necessariamente nessa situação. Eu acho que, assim, a gente tem vários problemas no Brasil. Eu acho que o principal deles, hoje, é a gente conseguir entender que o mundo está mudando e que agora, com o fim da pandemia, tendo novas variantes ou não vai voltar nada ao que era, que a realidade digital, ela está já consolidada, então não brigue com isso, não brigue, vai doer mais, né? seja mais, digamos, consciente de que você precisa também estar lá, você precisa ir para lá, você precisa mudar a sua percepção, senão você pode não sair do mercado hoje, mas você vai sair daqui a alguns anos, né? É muito duro você falar isso para algumas pessoas que já estão ali há anos. Você pega, às vezes, empresas familiares, que já está na 3ª, 4ª geração. Aí você fala, olha, se você não migrar, você vai fechar a empresa. Cabe isso, vamos fechar a empresa. Né? E é verdade, a empresa fecha. A empresa fecha. E o objetivo na cidade é a gente estimular isso. Né? Então, a gente tem essa vontade de juntar ali as pontas. Vamos ver se a gente leva um pouco isso mais adiante. Faz esse kick-off de começar a pegar mais exemplos concretos de pessoas que tinham resistência e migraram. Acho que talvez isso ajude a motivar mais as pessoas a virem para o digital.